aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu trago para vocês a 28ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Nanatsu. E provavelmente, esse será o penúltimo episódio dessa fanfic, sendo que o último episódio será um episódio extra, do qual vai explicar umas coisinhas bem interessantes. E agora bora pra hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Tekashi FF, Kawaki Uzumaki, Ralisson Pinheiro Pinho, Esmaela Santos, Paulo Santos BDF, Luiz, Vlad Brapek, Yorishi, Tio Diego seu amigos, Riquelme Marinho F3, Efraim Fernandes, Lucas William, Paulo Silva, Seiya Samá, Ricardo Play 5, Sérgio Andrei, Ricardo Gamer, Pedro Henrique Maldonado, Pedro Bessa, Dark Satoru Teorias, Ban Falido, Rimuru Teorias, Bruxin 2.0, Jefferson Emanuel, Danone P1, Black Butter. Eu vou apagar essa conta. Um momento com a Ellen. João Francisco Lima de Souza, Senhor Black Teoria, Garena FF, Ronald Guerra, Matheus Cunha, Diogo Mendonça, Novo Dog de Chapéu KKKKK, Activitin FF, Luan Jerônimo, Sanversão Albedo, Kaneki Black. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. E sem mais delongas, bora logo começar esse vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 28. A Batalha de Deuses. Nossa história continua, com a luta entre eu e o deus Jabiroca se encerrando, e ele dizendo que eu podia ser o próximo deus do bem e do mal. Mas do nada, uma forte luz surge em cima da arena, e uma figura misteriosa surge naquela luz. E na hora o deus Jabiroca diz: não é possível. É você, irmã. E aquela figura misteriosa, que agora sabemos que é a irmã dele, diz o seguinte, com uma cara bem irritada: você não tem o direito de fazer de uma criatura tão raquítica um deus. Porque você se rebaixou tanto, em irmão Caos, ou melhor dizendo, Jabiroca. E o deus Jabiroca diz: mas irmã, ele é tecnicamente da minha família, e ainda por cima, acabou de empatar comigo em questão de poder e habilidades, e sendo assim, ele está apto a se tornar um deus. E ao olhar melhor para a irmã do deus Jabiroca, eu percebi que ela tinha a mesma aparência da deusa Atena, de Cavaleiros do Zodíaco. Então eu falo o seguinte, enquanto que fazia uma cara safadinha: ué, mas o vovô nunca me disse que tinha parentes, e ainda por cima, uma tia-avó tão bonita. E ao ouvir isso, a irmã do deus Jabiroca fica meio curada, enquanto dizia o seguinte, e fazia uma cara meio safadinha: você até que é bonitinho, e só pra você saber, o meu nome é Atena. E a Sukuna, que estava vendo e ouvindo tudo aquilo, fica com uma cara irritada, enquanto que dizia em seus pensamentos: repete isso de novo, e você vai ficar um mês sem transar, e muito menos bater uma, seu mulherengo. Enquanto isso, eu tava completando a frase que eu havia dito antes, enquanto que dava um leve sorriso. Você é bonita, mas a minha mulher é infinitamente mais. E ao ouvir isso, a Sukuna fica mais calma, e a Atena diz o seguinte, com uma cara furiosa: como é que é, seu moleque atrevido, você tá dizendo que aquela aberração é mais bonita que eu? E eu digo: primeiramente, aquela aberração tem nome, é Sukuna. E segundamente, para todos os homens que são casados, a esposa é sempre a mais bela, independente da beleza alheia. Nota do editor. Se alguém souber que poeta ou escritor falou essa frase, digam aí nos comentários, mas caso essa frase não tenha dono, já podem me considerar um semi-poeta. Voltando à história. Ao ouvir essa frase poética, a Atena se acalma, e diz o seguinte ao Jabiroca, enquanto que fazia aparecer uma espécie de vara de ouro em sua mão, da qual era idêntica que a Atena de Cavaleiros do Zodíaco segurava. A partir de hoje, eu, a deusa suprema de todo o universo, declaro que Caos, o deus dos universos das teorias / fanfics,
Não é mais um deus, e portanto, não merece mais carregar o título de Deus Jabiroca, e sim de Jabiroca, o punheteiro. E ao ouvir isso, o deus Jabiroca fica putaço de raiva, e diz o seguinte, enquanto que dava um sorriso macabro. Pois saiba de uma coisa, sua vagabunda divina. Eu irei lutar contra você, e caso eu ganhe, você perde o seu título de deusa, mas caso você ganhe, eu é que não sou mais um deus. Daí a Atena diz o seguinte, enquanto que liberava a sua aura. Aceito o seu desafio, e se quiser, pode chamar esse seu netinho para te ajudar. Vai ser divertido matar um avô e um neto no mesmo dia. E ouvindo isso, eu me ponho em pose de combate, e o deus Jabiroca faz algo inesperado. Ele cria uma espécie de corpo em sua frente, usando seus poderes. E logo em seguida, a alma dele sai do corpo em que ele estava, e vai para esse novo corpo. Lembrando que durante a minha luta contra o Jabiroca, ele havia entrado no corpo do Lieb. E após entrar nesse novo corpo, o Lieb sai dali voando, e o deus Jabiroca diz o seguinte, enquanto que dava um sorriso, e fazia uma espécie de cajado aparecer em sua mão. Que o jogo comece. Assim, o deus Jabiroca vai para cima da Atena, e para minha surpresa, ela estava somente desviando de todos os golpes do Jabiroca, enquanto que eventualmente soltava um raio de luz, que ao entrar em contato com o deus Jabiroca, causava alguns danos nele. E vendo a situação, eu decido ajudar o deus Jabiroca na luta. E a luta estava bem equilibrada no início, até que a Atena usa uma transformação especial, da qual faz uma aura dourada sair de seu corpo, enquanto que ela dizia: ai ai, caros, como você continua fraco, mesmo após todos esses anos. E foi nessa hora, que eu fiz uma das coisas mais imbecis, que alguém poderia fazer num momento crucial desses. Eu disse o seguinte, enquanto que segurava uma risada. Um momento. Se o nome do seu irmão é Caos, e eu o chamo carinhosamente de Jabiroca. Como você é irmã dele, e se chama Atena, eu deveria te dar um apelido carinhoso também. E como Jabiroca, é uma mistura de já, com piroca. Um ótimo nome para você seria Jabiceta, que é uma mistura de já, com buceta. E ao ouvir isso, tanto os pecados, quanto o próprio deus Jabiroca, começam a se segurar para não rir, e a Atena estava calada, enquanto que olhava para mim, e liberava a sua intenção assassina. Mas depois de um tempo, ninguém aguenta mais segurar, e começam a rir pra caralho, e a altura com que eles riam era tanta, que dava para ouvir os pecados e a Sukuna rindo, até mesmo de onde eu e o deus Jabiroca estávamos, lembrando que nós estávamos a uma distância de uns 20 quilômetros. Mas logo a Atena diz o seguinte, com uma voz macabra. Agora já passou dos limites, um mero pedaço de bosta que nem você, dar um apelido tão repugnante a uma deusa como eu. E eu digo: cala a boca, Jabiceta kkkkkkk. Mas chamar a Atena por esse apelido novamente, só a deixou furiosa, e a mesma vem pra cima de mim, com aquela sua vara de ouro, enquanto dizia: morrei. Mas logo deus Jabiroca me ajuda, e fica lutando contra a deusa Atena, ou melhor dizendo, a deusa Jabiceta, enquanto que eu tentava atacar ela. Mas em um determinado momento, o deus Jabiroca acaba levando uma cajadada no meio da boca, do qual acaba arrancando 3 dentes dele. E vendo isso, eu vou para cima da Jabiceta, e começo a lutar com ela, mas a diferença de poder era enorme. E foi aí, que a Merlin olhou o nível de poder da deusa Atena/Jabiceta. E viu que o nível de poder mágico dela era de 12 milhões, mas que pelo que tudo indicava, ela não tem muitas técnicas ataque, e sim de defesa. Enquanto isso, eu decido usar todo o meu poder de uma vez só. Assim, eu ativo absolutamente todas as minhas transformações, e consigo acertar um mega soco nas costas da Jabiceta, mas isso não fez nem cócega nela, e logo me dá uma cajadada no crânio, fazendo com que a minha cabeça quase explodisse. E a luta ficou nesse mesmo esquema, comigo atacando ela toda vez que surgia uma oportunidade, enquanto que o deus Jabiroca ficava tancando os ataques dela, dos quais eram peculiarmente normais, e não muito chamativos. E depois de algumas horas de luta, já estava amanhecendo, e a deusa Jabiceta estava ficando cada vez mais irritada por 2 motivos. O primeiro, é porque ela não estava conseguindo matar eu e o deus Jabiroca.
E o segundo, é porque ela tá escutando essa narração junto com vocês, e tá me atirando praga por eu ter colocado esse nome nela. Lembrando que a voz do inscrito é a voz do editor e a caneta do autor. E esse nome foi decidido pela maioria de vocês em uma enquete. Voltando à história. E após amanhecer, a deusa Jabseta diz o seguinte, com uma cara visivelmente furiosa: morram, suas criaturas insignificantes, e glorifiquem a toda-poderosa deusa Atena. Mas aí eu interrompo ela dizendo: Atena não, o certo é Jabseta kkkk. E ouvindo isso, ela fica extremamente irritada, e diz o seguinte: você não vai continuar rindo por muito mais tempo. Assim, uma armadura dourada surge ao redor do corpo dela. E aquela era a armadura de ouro da deusa Atena, de Cavaleiros do Zodíaco. E assim, ela volta a lutar contra o deus Jabiroca e eu, só que agora ela estava muito mais forte, e os seus golpes estavam bem rápidos. E foi aí que a Merlin viu o nível de poder da Atena, e ficou quase sem palavras. Ela disse: o nível de poder da deusa Atena, ou Jabseta, é de 15 milhões agora. E ouvindo isso, os pecados e a Sukuna já ficam pensando: será que aqueles dois vão ficar bem? Enquanto isso, na luta contra a Jabseta, eu tava tomando um cacete bonito, junto com o deus Jabiroca. E em um certo momento, o deus Jabiroca lançou um raio de luz nela, enquanto dizia: raio da destruição. Mas a Jabseta estende a mão para o ataque, e diz: refletir. Assim, o ataque do deus Jabiroca vai na minha direção, e eu faço um escudo de Goldamas, junto com uma porrada de outras coisas, e digo o seguinte: refletir também. E o ataque volta para a Jabseta, só que mais rápido. E assim, começa uma espécie de ping-pong entre eu e a Jabseta. Mas em um certo momento, eu começo a sentir muito calor de repente, e os meus músculos começam a crescer. E é nessa hora que eu digo: já é quase meio-dia. Mas a deusa Jabseta nem liga pra isso, e continua a lutar contra nós dois, só que agora a luta estava muito equilibrada, com nenhum dos meus golpes acertando a Jabseta, e nenhum dos golpes dela acertando a gente. E quando eu percebi que seria tecnicamente impossível derrotar a Jabseta no nosso estado atual, eu me aproximei do deus Jabiroca, e falei uma coisinha no ouvido dele. E após falar isso, eu e ele ficamos lado a lado e dizemos ao mesmo tempo: fusão. Assim, ocorre uma fusão entre o V-Black Teorias e o deus Jabiroca. E o resultado dessa fusão foi um homem bem alto, usando uma armadura meio roxa, com longos cabelos roxos, e estava segurando um enorme machado em sua mão. E com isso, a fusão recebe o nome de Black Chaos. E foi nessa hora que a Jabseta disse: acham mesmo que essa transformação ridícula vai causar algum dano em mim? Mas foi só ela falar isso, que o Black Chaos deu um socão na cara dela, em uma velocidade tão absurda, que ultrapassava o tempo. E com isso, a Jabseta acaba caindo no chão, com a cara toda deformada. E vendo isso, os pecados começaram a comemorar, já que a vitória já estava no papo. E a Sukuna estava dizendo: com tudo isso, você merece uma noite especial. Enquanto isso, na batalha contra a Jabseta, ela estava se levantando do chão, enquanto que dizia o seguinte, com uma voz irritada: eu me recuso a perder. Assim, ela usa todo o seu poder, e fica com uma aura imensa saindo de seu corpo, enquanto que dizia: expansão de domínio Fukuma Mizoshi. Assim, o ambiente ao redor muda completamente, e ela dá uma gargalhada enquanto dizia: agora vocês estão fodidos rararara. Mas para surpresa dela, nada aconteceu com a fusão. E o Black Jabiroca por sua vez, fez um sinal com as mãos, e disse o seguinte: expansão de domínio. Infinity Void. Assim, o ambiente ao redor muda novamente, e a expansão de domínio do Gojo é feita, e a Jabseta fica da mesma forma que o jogo ficou durante a batalha dele contra o Gojo. Daí o Black Chaos dá a mesma explicação que o Gojo deu ao jogo, e só posso lhes dizer que ele finalizou a Jabseta arrancando a sua cabeça. E após isso, a expansão é desfeita, e a Jabseta estava caída no chão, com a sua cabeça se regenerando lentamente, e o seu cajado estava ao lado de seu corpo.
E vendo a chance, o Black Chaos rapidamente pega aquela vara de ouro da Athena, e diz o seguinte, enquanto que apontava a vara para ela. A partir de hoje, eu, o Deus Supremo de todo o universo das teorias /fanfics, e das reencarnações de animes. Declaro que a deusa Athena, não tem mais o título de deusa, e ficará para sempre conhecida como Jabiceta, a piriguete. E assim que ele terminou de falar isso, a Athena começou a desaparecer, enquanto que a última coisa que ela fazia, era uma cara de puro ódio. E após ela desaparecer, o Black Chaos quebra a vara de ouro da Athena no meio, e logo em seguida a fusão é desfeita. E assim que me separei do deus Jabiroca, eu e ele olhamos um para o outro, e dizemos ao mesmo tempo. Jabiceta kkkkkkkkkkkkk. E depois de rir bastante, eu e o deus Jabiroca nos despedimos um do outro, já que todos os perigos que haviam nesse mundo, foram completamente eliminados. E antes de ir embora, o deus Jabiroca pegou uma das duas partes do cajado da Athena, e disse o seguinte para mim. Meu querido netinho, você agora já pode se considerar um deus, e poderá vir me visitar quando quiser. E agora, você tem a missão de guardar essa parte do cajado em segurança, pois se as duas partes dessa vara de ouro se juntarem novamente, a Jabiceta vai voltar, e é provável que ela fique mais forte. E depois disso, o deus Jabiroca desaparece em uma nuvem de fumaça, e eu volto para o bar do Meliodas, correndo na velocidade da luz. E chegando lá, eu sou recebido por um beijão da Sukuna, enquanto que os pecados todos comemoravam a vitória. E mais tarde, já estava ficando de noite, e eu tava meio cansado, já que eu lutei contra dois deuses mega poderosos no mesmo dia. E assim que eu cheguei em um dos quartos, a Sukuna tava pelada em cima da cama, e tava em uma posição bem provocante. Aviso. A partir daqui, é melhor vocês colocarem um fone de ouvido, e ficarem a uma distância de pelo menos 10 metros de seus pais, com o volume bem baixinho. Vocês foram avisados. Então, eu tiro as minhas calças, e coloco o pau pra fora, do qual já estava bem duro só de olhar aquilo. Daí, eu vou até a Sukuna, e ela por sua vez começa a chupar o meu pau com bastante vontade, até o ponto de colocar ele completamente em sua boca. E após um tempo, eu subo na cama, e abro as pernas dela. E é aí, que eu começo a enfiar o meu pau na buceta dela, em uma velocidade de 2 estocadas por segundo, e aos poucos fui aumentando a velocidade, até chegar em 7 estocadas por segundo. E enquanto fudia, eu tava chupando os peitos dela, como se fossem as tetas de uma vaca. E depois de um tempo, ela me agarra, e inverte as posições, assim, eu tava deitado na cama, e ela por sua vez, estava quicando no meu pau, em uma velocidade até que boa. E após alguns minutos, ela acaba gozando, e como não tava aguentando mais segurar, eu faço a seguinte pergunta. Querida, você quer ter quantos filhos? E a Sukuna diz. Quantos você quiser. E ouvindo isso, eu começo a meter na buceta dela, em uma velocidade enorme, enquanto que dava uns tapinhas de leve na bunda dela. Mas após um tempinho fudendo, eu e a Sukuna acabamos ouvindo gemidos altos vindo do quarto do Meliodas. E como a Sukuna não queria ficar muito pra trás em questão de foda, ela fica de 4 e diz. Enfia tudo. Assim, eu começo a enfiar o meu pau na bunda da Sukuna, em uma velocidade até que rápida, e isso fez ela dar gemidos bem altos. Mas os gemidos no quarto do Meliodas só estavam aumentando, e ouvindo isso, eu começo a enfiar com mais força e velocidade. Assim, os gemidos da Sukuna estavam ecoando por todo o bar, enquanto que podia se ouvir alguém batendo palmas, se é que vocês entenderam. E depois disso, os gemidos do Meliodas e da Elizabeth pararam, e eu voltei a fuder a buceta dela, enquanto que eventualmente dava uma gozada dentro. E assim foi a brincadeira até amanhecer. E já de manhã, eu uso os meus poderes para ver se a Sukuna estava bem, já que foram mais de 10 horas fudendo, e no meu subconsciente, ela tinha energia ilimitada, já no mundo real não. E agora digam aí nos comentários. De onde vocês acham que eu tirei as ideias para fazer essa narração safadinha, hein? Foi de um hentai? Foi do Xvideos? Foi de um anime pornô? Foi da minha imaginação? Digam aí nos comentários a sua opinião. Voltando à história.
Mas assim que eu usei uma espécie de raio-x na Sukuna, eu vi algo que me deixou animado. Dentro do ventre dela, havia uma pequena forma de vida, que na hora eu reconheço aquilo como o meu primeiro filho, que iria nascer em breve. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.